parte inevitável da experiência humana, refletindo a profunda falta de entendimento entre pessoas e grupos. Esses confrontos podem gerar danos significativos, afetando não apenas os diretamente envolvidos, mas toda a comunidade ao redor. O sistema tradicional busca muitas vezes resolver esses conflitos através da punição, resultando em penas privativas de liberdade que podem não abordar a raiz dos problemas e frequentemente contribuem para a superlotação das prisões. Mas e se houvesse uma abordagem diferente, uma que prioriza o diálogo, a reparação e a reconciliação? A justiça restaurativa oferece uma alternativa inovadora, focada em restaurar as relações e promover um entendimento mútuo entre todos os envolvidos. Em termos gerais, no sistema convencional, as partes são representadas por advogados, que apresentam seus pedidos e defesas perante um juiz, que então decide a lide e impõe uma sentença. Muitas vezes, essa sentença não aborda os reais interesses das partes, focando apenas nas questões jurídicas e ignorando os fatores sociais, que podem ser cruciais para uma resolução eficaz. Nesse contexto, é importante destacar que a principal diferença entre a lide sociológica, que pode ser alcançada por métodos autocompositivos, e a lide processual é que, mais restrita, é tratada apenas pela decisão judicial. É que a primeira considera os contextos sociais e relacionais envolvidos no conflito. Em contraste com essa abordagem tradicional, a justiça restaurativa se destaca por priorizar o diálogo entre os envolvidos no conflito e terceiros afetados, buscando construir, de forma conjunta e voluntária, a solução mais adequada para envolver o problema. Esse método promove uma participação ativa e colaborativa, o que resulta, muitas vezes, nas soluções mais eficazes e satisfatórias para todas as partes envolvidas. A justiça restaurativa aborda o conflito em 3 dimensões principais, que são elas. Primeira, dimensão da vítima, onde a vítima participa ativamente da resolução do conflito e conhece as medidas para reparar o dano sofrido. Isso contrasta com o sistema tradicional, que a vê apenas como objeto de prova. A justiça restaurativa busca compreender a vítima, que pode participar diretamente ou simbolicamente, dependendo do caso. Segunda, dimensão do ofensor, onde o ofensor é incentivado a reconhecer e reparar os danos causados, promovendo um sentido de responsabilidade e pertencimento à comunidade. Ao contrário da pena verticalizada do sistema tradicional, a justiça restaurativa envolve o ofensor na construção de resoluções, que atendem às consequências de suas ações. Terceiro, dimensão da comunidade. A comunidade é envolvida na resolução do conflito, ajudando a restaurar o senso de coletividade e corresponsabilidade. Isso combate a sensação de impunidade e a ideia de que o Estado não está agindo efetivamente. A participação comunitária reforça a integração e o equilíbrio no sistema de justiça. Bom, a justiça restaurativa, como uma solução resolutora de conflitos tal qual ela é sustentada por princípios fundamentais, dentre os quais destacam-se 3: a voluntariedade, o consenso e a confidencialidade. Voluntariedade, posto que a justiça restaurativa só é aplicada com a concordância expressa dos envolvidos, que podem retirar essa concordância a qualquer momento. Todos eles devem ser bem informados sobre seus direitos, vantagens e também consequências, para que então, com o devido conhecimento, sintam-se preparados para optar pelas práticas restaurativas e pela construção conjunta da solução para o conflito, também chamado de litígio. Posteriormente, procede o consenso, dado que a justiça restaurativa visa a construção conjunta de um ajustamento entre os sujeitos envolvidos no litígio. Logo, para que haja esse ajustamento, todos devem estar cientes e de acordo com seus direitos e obrigações. Por fim, a confidencialidade, que emana em razão de todas as situações vivenciadas, sendo encobertas pelo sigilo e que, consequentemente, não poderão, caso não haja ajustamento entre as partes, ser utilizadas como prova endoprocessual. Isso permite que os participantes compartilhem suas experiências e sentimentos com segurança, exceto em casos de violação e de ordem pública e leis. Em suma, o desígnio principal da justiça restaurativa é reparar os envolvidos no conflito e a relação quebrada por ele. Tudo isso por meio de diálogo entre os interessados, compreensão mútua e comprometimento, conferindo maior dignidade e consciência de seu papel na sociedade.
A justiça restaurativa pode ser aplicada em todos os tipos de demandas, desde que seja analisada sua pertinência no caso específico. Ela utiliza técnicas e métodos apropriados para resolver conflitos em várias áreas do direito, como criminal, civil, familiar, infância e adolescência, execução penal e júri, especialmente onde existem relações contínuas e múltiplos vínculos. No Poder Judiciário, a justiça restaurativa pode ser aplicada em qualquer momento da relação conflituosa, tanto na fase pré-processual quanto processual. Os círculos de construção de paz são uma prática de justiça restaurativa, usadas para resolver conflitos, promover a compreensão mútua e fortalecer os vínculos entre os envolvidos. Esses círculos são conduzidos por mediadores treinados e incluem participantes como vítimas, ofensores, advogados, familiares e membros da comunidade. O formato circular simboliza igualdade e inclusão, permitindo que todos compartilhem suas perspectivas em um ambiente seguro. Existem diferentes tipos de círculos, desde os mais simples, focados em celebrações e diálogos, até os mais complexos, voltados para a resolução de conflitos e reintegração. Antes dos círculos principais, os participantes têm encontros individuais com os mediadores para entender os objetivos e consentir com o processo. A decisão final é construída coletivamente, respeitando a ordem pública e os bons costumes. A justiça restaurativa oferece uma abordagem inovadora ao sistema penal, oferecendo alternativas eficazes às penas tradicionais e contribuindo significativamente para a redução da superlotação nas prisões. Ao invés de limitar as penas privativas de liberdade, essa abordagem promove a reparação do dano, responsabilização dos infratores de maneira mais constitutiva. Um dos principais benefícios da justiça restaurativa é a possibilidade de desviar casos do sistema prisional através de processos restaurativos. Como mediação, esses processos permitem resolver conflitos de maneira que não apliquem necessariamente à prisão, oferecendo compensações financeiras, prestação de serviços comunitários ou outras formas de reparação que atendem às necessidades das vítimas e da comunidade. Com menos casos encaminhados para o sistema carcerário, a pressão sobre as instituições prisionais diminui. Além disso, ao focar na reparação dos danos e na reintegração dos infratores, a justiça restaurativa promove um entendimento mais a fundo sobre as consequências das ações, ajudando o infrator a desenvolverem empatia e um senso de responsabilidade. Esse diálogo entre vítimas e infratores pode reduzir a reincidência, avaliando ainda mais a necessidade de penas privativas de liberdade. Muitas vezes, vítimas encontram nas práticas restaurativas como uma forma mais satisfatória e curativa de enfrentar o trauma, ao terem a oportunidade de participar ativamente da resolução do conflito e expressar suas necessidades. Essa abordagem não apenas oferece uma justiça mais personalizada e centrada nas necessidades de todos os envolvidos, mas também contribui para um sistema penal mais equilibrado e eficaz. No Brasil, a justiça restaurativa está ganhando importância como uma ferramenta para promover uma justiça mais humanizada, com a elaboração de políticas públicas voltadas para a incorporação de práticas restaurativas no sistema judicial. Programas experimentais estão sendo implementados em diversas localidades, especialmente para adolescentes que cometeram crimes de menor gravidade, mostrando que a justiça restaurativa pode ser uma resposta eficaz e humana ao crime, promovendo reparação e transformação social. No entanto, a aceitação social ainda enfrenta desafios significativos. A cultura jurídica e social brasileira está fortemente ligada ao sistema punitivo. Vê a tolerância severa como a única maneira adequada de lidar com o crime. É uma visão frequentemente reforçada pela mídia. O desconhecimento sobre a justiça restaurativa alimenta preconceitos, com muitos a considerando condescendente com os infratores, quando na verdade exige responsabilidade e oferece alternativas frequentemente mais satisfatórias para as vítimas do que a prisão.
Para superar esses obstáculos, é crucial investir em ações de sensibilização e educação que esclareçam os benefícios e métodos da justiça restaurativa, tanto para o público em geral, quanto para profissionais da justiça e comunidades. A colaboração entre o judiciário, órgãos de segurança e sociedade civil é essencial para expandir a justiça restaurativa, garantindo que seja vista como um complemento valioso ao sistema de justiça e não como uma alternativa à autonomia. À medida que mais comunidades reconheçam os benefícios da justiça restaurativa, sua aceitação social deverá crescer, integrando-se ao sistema judicial brasileiro e contribuindo para uma sociedade mais justa e equitativa. Agora vamos apresentar o caso de Adilson Rodrigues, que mostra como a justiça restaurativa ajuda a transformar a vida de pessoas. Adilson Rodrigues Alves cresceu em um ambiente onde o crime era parte do cotidiano. O pai dele passava mais tempo preso do que em liberdade. Aos 17 anos, buscando aceitação e respeito entre os amigos no bairro violento de Bom Jesus, em Porto Alegre, Adilson decidiu cometer seu primeiro crime. Roubou um carro usando uma arma de brinquedo. Logo em seguida, foi apreendido e levado para cumprir medidas socioeducativas na Fundação de Atendimento Socioeducativo do Rio Grande do Sul, a FASE. Apesar dos erros que cometeu, Adilson sempre teve apoio de amigos e familiares que acreditavam na sua capacidade de mudança. O caso dele foi parar nas mãos do desembargador Leoberto Narciso Brancher, que estava começando a implementar práticas de justiça restaurativas. Em vez da punição tradicional, Adilson foi convidado a participar de círculos de paz, onde ele assumiu o compromisso de abandonar a vida criminosa e voltar aos estudos e buscar um emprego. Foi através da justiça restaurativa que Adilson encontrou um novo caminho. Ele começou a se envolver em projetos comunitários e passou a ajudar jovens que, assim como ele, estavam em situações de vulnerabilidade. Hoje, aos 34 anos, Adilson coordena uma casa que acolhe jovens afastados do convívio familiar, também em Porto Alegre. Ele acredita que as práticas restaurativas salvaram sua vida, impedindo-o de ter o mesmo destino trágico de seu irmão mais novo, que foi morto aos 18 anos. Essa é a história de como a justiça restaurativa não só ajudou Adilson a transformar sua vida, mas também a se tornar uma referência para todos os outros jovens da sua comunidade. Em um mundo onde o conflito é inevitável, a justiça restaurativa nos lembra que há formas mais humanas e eficazes de lidar com essas situações. Ela nos oferece uma chance de reconectar, reparar e reconstruir, promovendo uma justiça que não apenas pune, mas que verdadeiramente transforma. Se queremos uma sociedade mais justa e solidária, precisamos estar abertos a novas abordagens. A justiça restaurativa nos mostra que é possível caminhar juntos em direção a um futuro onde todos possam encontrar seu lugar, não como inimigos, mas como membros de uma comunidade que valoriza o diálogo e a reparação.